Graça e paz. Vamos continuar falando a respeito de parábola. E eu quero ler uma parábola que está aqui em Mateus 21, a partir do versículo 28. A parábola dos dois filhos. O cenário aqui é o seguinte: Jesus estava no templo, estava ensinando ali, e chegou para ele, né, os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, perguntando para ele: com que autoridade, né, você ensina? Então, sempre os fariseus, eles queriam estar sempre arrumando algum jeito para ver de alguma forma se eles pegavam Jesus em algum delito, em alguma fala, né, errada, alguma coisa que eles pudessem usar contra ele. Só que Jesus, né, é o mestre dos mestres, sabedoria em pessoa. E aí, Jesus vai conversando com eles, e quando chega no verso 28, ele fala para eles assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então aqui nós sabemos que o dono da vinha é Deus, a vinha é a terra, né? Nós já falamos isso. E aí, no verso 28 fala assim: o filho responde, né? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Então o primeiro disse que não ia, mas foi. O segundo disse que ia e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava dizendo a respeito de 2 tipos de pessoas, né? Estava tanto falando de 2 filhos, 2 tipos de pessoas, 2 tipos de crente, e também ele estava falando de 2 tipos de povos, de judeus e gentios. Aqui no caso, os judeus aqui, né, os mestres da lei, os anciões, os fariseus, todos eram judeus, né? E os fariseus, eles se achavam assim, aquelas pessoas mais obedientes, mais cumpridores, né, da lei, da palavra, aquelas pessoas mais sábias, e que eles eram mais importantes do que todo o resto do povo, do que os gentios, então, publicano, meretriz, para eles não eram ninguém. Então Jesus fala que um dos filhos, eles compara com esses fariseus, né, com os judeus, vamos dizer assim. E outro tipo ele compara com os gentios, que ali no balaio vai entrar o publicano, a meretriz, todo aquele povo que para o fariseu não tinha nenhum valor. E aí Jesus falou com o primeiro filho: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu e disse: olha, eu não quero. Mas arrependeu-se e foi. Por quê? Esse primeiro filho é aquele que obedece, é aquele que se converteu de verdade e que muitas das vezes vai fazer aquilo que não quer. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Ou seja, muitas vezes nós temos que negar a nossa vontade, o nosso querer, nós temos que deixar de fazer aquilo que nós queremos para fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Então esse primeiro filho é o obediente, é aquele que está fazendo a vontade do pai. O segundo é um filho enganador. Ele falou que ia, mas ele não foi. E aí, Jesus compara esse segundo filho aos fariseus, quando diz para eles assim: olha, no 31, qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Disseram eles: o primeiro. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Ou seja, os publicanos e as meretrizes, eles são os primeiros filhos. Porque quando o publicano ele se arrepende de verdade, o que está falando? Que ele não queria, mas ele se arrependeu. E toda conversão ela começa com o quê? Arrependimento. Sem arrependimento não há conversão. Então nós podemos ver aqui publicano, por exemplo, Mateus, ele largou tudo, ele era publicano, deixou de ser publicano para seguir Jesus. Nós podemos pegar aqui meretriz, né? Quantas eram meretrizes e abandonaram para seguir Jesus? Né? Tem a própria Maria Madalena, que são dela 7 demônios, nós não sabemos por quê que ela tinha todos esses demônios, a palavra não explica, mas mostra a vida dela a partir dali, a partir da libertação, ela começa a seguir Jesus, e a vida dela, né, com o Senhor, foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Então assim, se converteram de verdade. Então esses são os primeiros a entrar no reino de Deus. E aí ele está falando para os fariseus que se achavam, né,
que era muito melhor do que publicano, do que gentio, que se achava muito melhor do que qualquer outro. Então ele está dizendo, você não é melhor, né? Você é o segundo, o enganador, que fala que faz, mas não faz. Porque Jesus ele chamava eles de hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? Hipócrita é aquele que parece que é, mas não é. Parece que faz, mas não faz. É enganador. O hipócrita é isso. É aquela pessoa que fala que te ama na frente, mas que te apunhala nas costas. É uma pessoa hipócrita. Então, esse é o sentido dessa parábola. Jesus estava falando para o fariseu exatamente quem eles eram. Sutilmente, né, dentro de uma parábola, Jesus ele coloca eles bem no lugarzinho deles. E outra coisa, eu quero ler uma outra parábola que está aqui em Mateus 25. Mateus 25, Jesus já está, né, nos últimos dias mesmo dele aqui na terra, nos últimos momentos. E aí ele começa a falar de uma parábola. No verso 14, 25, 14, fala assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Esse homem partindo da terra é o próprio Senhor Jesus. Jesus sabia que dali a poucos dias ele seria crucificado. E queria, né, deixar aqui os seus servos. Deixar, né, a igreja aqui. Os seus discípulos para começar uma igreja. E ele fala que repartiu o quê? Entregou-lhe os seus bens. Quais são os bens? A autoridade no nome de Jesus, o poder, né, que há nesse nome, os dons, os talentos, tudo aquilo que o Senhor capacitou a sua igreja para desenvolver. E aí ele fala assim: e a um deu 5 talentos, o verso 15, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Presta atenção, ele deu segundo a capacidade. Deus, ele sabe, né? Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe qual que é a minha capacidade. Ele sabe qual que é a capacidade de cada um, né, para desenvolver os dons e talentos. E aí ele fala assim, no 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Talentos aqui, estava falando de uma medida, né? Era 30 quilos. O 17 fala, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que se recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então ele está dizendo, olha, eu vou, em Efésios 4, versículo 7, 8, ele fala que ele deu uns para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, doutores e outros dons, muitos outros dons que o Senhor, dons ministeriais, tem os dons ministeriais, tem os dons de contribuição, de governo, tem dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Então, o que não falta na igreja, o que não falta em nós é capacitação. O que não falta em nós é dons que o Senhor nos deu para desenvolver o ministério. Então, o Senhor, assim, deu dons à vontade. E, além de tudo, ainda tem, né, nós temos os anjos, que são seres ministradores ao serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Né? Nós temos todo o poder e a autoridade no nome de Jesus, que Ele mesmo nos entregou esse dom e essa autoridade. Então, a igreja ela tem tudo para ser mais do que vencedora. E aí, esse que recebeu os 5, o que ele fez? Ele negociou, ele trabalhou, ele desenvolveu o seu talento e ganhou mais 5. Ou seja, ele foi, à medida que ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo e ele foi ganhando mais. E o que ele deu 2, fez a mesma coisa. Ele tinha 2 e ele entregou mais 2. E aí fala que um dia o seu senhor voltou, né? No verso 19 fala, e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então nós sabemos que vai chegar um dia do acerto de contas, que tem só uma coisa que nós levamos dessa terra, que são as nossas obras. Aquilo que nós fizemos, né? Aquilo que nós fizemos para o Senhor está contabilizado nos céus. Está tudo contabilizado. Então tudo aquilo que nós fizemos através, né? Claro, para o outro, né? Porque nós trabalhamos para o Senhor, amando o outro, perdoando o outro, sendo misericordioso com o outro,
ganhando almas para o Senhor. Então, tudo isso nós estamos trabalhando para o Senhor. E o próprio Jesus diz, né, que a obra do Senhor ela tem uma recompensa. A nossa obra tem uma recompensa. Então, ele está falando aqui dessa recompensa. Ele fala assim que, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmão, ser fiel ao Senhor aqui nessa terra, ele está dizendo que é ser fiel no pouco, mas que ele vai nos colocar no muito. Imagina o que é o muito do Senhor. Imagina o que é o muito do Senhor no seu reino. Aonde que o Senhor vai, né, nos colocar. A nossa imaginação, a nossa mente, ela é muito limitada para nós entendermos isso. Mas o Senhor está dizendo que ele vai nos colocar sobre muito, quando nós somos fiéis. E às vezes fiel no pouco, né? No pouco, naquele pouco que ele nos deu, nós trabalhamos e ele está dizendo, olha, eu vou te colocar no muito, porque você foi fiel. Você foi fiel. E aí o que recebeu 2 foi a mesma coisa. Ele fala assim, no 22, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, imagina esse muito, às vezes eu fico imaginando esse muito que Deus vai nos colocar. Isso aqui, né, essa parábola aqui, ela tem muito a ver com a separação da cabra do bode, da separação do trigo e do joio. Porque nós vamos ver aqui agora que o outro, ele não recebe isso. E aí, o que recebeu o que aconteceu? É o verso 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse-lhe, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mau e negligente, servo inútil. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É uma pergunta. Devias então ter dado meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o meu com o dobro. Com juro, né? Tirai, pois-lhe o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Irmãos, e o verso 30 fala, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Parece, assim, uma punição muito severa, né? Por ele ter enterrado o talento. Mas nós podemos entender aqui, que pela fala dele, né? Ele recebe aqui três qualificações terríveis, né? Infiel, negligente e inútil. Então, olha para você ver a justificativa dele. Pela justificativa dele, nós vemos que essa é uma pessoa que não era convertida de verdade. Porque ele fala assim, eu conhecia-te que és um homem duro. Onde que Deus é um homem duro? Deus é amor. Deus é amor. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele foi como uma ovelha muda ao matador. Ele se entregou. Ele se entregou para morrer na cruz do Calvário por nós. Onde que está a dureza nisso? Então nós vemos que o relacionamento desse servo com o seu Senhor era zero. Zero de intimidade. Ele fala então que ele o Senhor então era um servo, o Senhor era duro, que ceifa onde não semeaste. Como assim? Quem que ceifa onde não semeou? Que ajunta onde não espalhado. E atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Presta atenção. Atemorizado, com medo de Deus. Então, assim, com muito medo, atemorizado, ou seja, com muito medo do Senhor, eu escondi o talento. Então, nós podemos, pela fala dele, entender que ele não era uma pessoa que conhecia o Senhor.
Ele não era uma pessoa que tinha nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. Ele era uma pessoa que, na hora dali, ele começou a arrumar desculpas. Desculpas. E desculpa é coisa do diabo, né? A palavra de Deus fala que a palavra, nossa, ela é sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. É sim, sim, não, não. Tem esse negócio de ficar arrumando desculpa, não. Justificando o erro. E aí, ele leva 3 tipos de qualidades aqui, né? Qualidades más. Ele é chamado de mau. Mau, servo mau. Por quê? Porque ele não obedeceu, porque ele não tinha nenhuma intimidade com Deus, né? Ele não foi transformado. Ele não foi transformado porque ele não entendia que Deus é bom. Ele não entendeu que Deus é amor. Ele não entendeu que temer a Deus não é ter medo de Deus. Que temer a Deus é reverenciá-lo como nosso Deus, como nosso Senhor. Ele não entendeu nada disso. Depois, foi negligente porque ele fez mau uso, né? Ele enterrou aquele talento. Quantas pessoas, né, têm enterrado seu talento ou têm usado o talento de maneira errada? Como nós vemos que Jesus fala, que muitos vão chegar naquele dia perto dele e falar: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermo. E ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu nem vos conheço. Por quê? Por que eles fizeram? Eles estavam usando o talento, mas o talento de maneira errada. Né? Esse aqui inclui. Ele enterrou o talento. Quantas pessoas Deus dá um talento maravilhoso aí, né? Por exemplo, o dom de ter uma voz maravilhosa, canta maravilhoso. E quantos cantores, né? Começaram a cantar nas igrejas e depois se deixaram ser dominada pelo brilho do mundo e saíram da igreja para cantar no mundo. Ou seja, Deus deu o talento, mas ele está usando também o talento de maneira errada. Né? Ele não está usando o talento para a glória do Senhor. Só que vai chegar o dia do acerto de contas. Para todos. Para todos. Né? Não é para um só, não, é para todos. Então, esse servo, ele é chamado de mau porque não foi transformado, de negligente porque fez mau uso do talento e de inútil. Por quê? Porque ele não fez nem para si mesmo, ele fez bem. Porque não buscou intimidade com o Senhor, ele não buscou conhecer o Senhor. E se eu não conheço, como que eu vou passar aquilo que eu não conheço? Então ele se tornou o quê? Ele não fez bem para ele nem para o próximo. Nem para o próximo, porque ele não buscou uma intimidade com Deus, ele não conhecia Deus, e como que ele vai passar Deus para outra pessoa? Então, nós podemos entender aqui nessa parábola que Deus capacitou todos. E interessante que fala que Deus deu segundo a capacitação. Quando você vai lá em Coríntios, quando fala dos dons espirituais, fala que o Espírito Santo dá a cada um para aquilo que for útil. Útil. Mas muitas das vezes a pessoa também recebe o dom, né? Para utilizar ele de uma forma santa, de uma forma que glorifica o nome do Senhor, mas usa o dom de maneira errada. Né? Como esses que vão chegar perto de Jesus: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e o Senhor vai lá: eu nem vos conheço. Eles têm o dom. Então, o dom, a palavra de Deus fala, é pelo fruto que se conhece a árvore, não é pelo dom. Porque o dom, Deus deu, Deus não vai tomar. Agora, se a pessoa fez mau uso dele, um dia ele vai ter que prestar conta para o Senhor. Como que ele usou esse dom? Então, isso, nós vamos prestar conta um dia para Deus. Todos. A palavra de Deus fala que todos vão comparecer diante do trono de Deus. E que nós possamos, então, fazer um excelente uso dos dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Amém? Que Deus continue abençoando.